Bom dia a todos, estamos aqui na Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia, aqui locado no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, no programa, que é a quinta edição, que é a História da Engenharia contada pelos ex-alunos. Esse programa era patrocinado pelo CREA-MG, e o nosso convidado de hoje é o engenheiro civil Lauro Zanfroni Alves Pereira, Lauro Zap, formado em 1978, meu contemporâneo, que já tem dado alguma contribuição com a Associação de Ex-Alunos, e hoje nós vamos explorá-lo com mais conhecimentos. Porque cada um aqui, né, Lauro, tem um conhecimento específico. Sim. E eu agradeço aqui em nome da associação a sua presença, como agradeço ao CREA novamente por estar patrocinando, e agradeço a equipe de apoio e a diretoria da associação que está sempre presente conosco, nos apoiando nesse projeto. Lauro, seja bem-vindo, viu? Obrigado e um prazer mais uma vez estar aqui. Gosto muito sempre de estar aqui na associação, lembrando o tempo todo da engenharia que vem lá da escola e continua até hoje. Que é sempre, né? Lauro, nós temos muita coisa a explorar. Conhecendo você, como eu já conheço, como colega de contemporâneo de científico e de universidade, e nós temos aqui que traçar um pouco essa trajetória. Você é de Belo Horizonte, Lauro? Eu sou de Belo Horizonte. A família? Família. Meus pais? É de Belo Horizonte. Assim, meu pai é de Valadares, mas veio para cá jovem, trabalhando em Belo Horizonte. Minha mãe é de Nova Lima, veio para cá também nova, casaram aqui e fizeram família aqui. O Zanforlin é dela. O Família Zanforlin italiana de em Nova Nova Lima Lima. da minha mãe. É de Nova Lima, da minha mãe. Ainda tem parentes Zanforlin em Nova Lima? Ainda tem. Há muito tempo eu não vou lá mais, mas até muitos anos atrás, eu ainda ia lá, tinha algumas tias, porque tinha outras tias, que a gente chamava de tia, mas né, que não são do mesmo avô, né? O avô eram 3 irmãos, então tinha 3, eu sou de um dos desses, né? Zanfroni, né? E aí você nasceu em Belo Horizonte, estudou aqui. Onde você começou a sua trajetória de formação educacional? Educacional, né? Você vê, eu comecei, assim, de que eu lembro de pequeno, né? Eu me lembro morando em Santa Teresa e tinha um colégio que devia ser o pré-primário, eu imagino hoje, né? Naquela época a gente ia um uniformezinho bonitinho, gravatinha borboleta. Pré-primário? Pré-primário. Eu lembro, mais ou menos eu lembro, né? Depois eu mudei para... Nessa época lá na Santa Teresa, meu pai construía umas casas lá, que na finalidade de aluguel, né? Construía lá, então era próximo. Depois a gente mudou para a Serra, meu pai ia construir uma casa para a família, para a gente, né? Para a família. Então, mudamos lá para perto de onde seria a construção. Aí começou meu primário. Meu primário já foi na Serra. Um colégio pequeno, uma escolinha particular, lá perto de casa, lá perto da Serra. E lembro até hoje que a gente ia, hoje eu vejo como funciona aí o deslocamento, etc. A gente ia a pé, né? Fico imaginando hoje a gente com, sei lá, quantos anos a gente faz primeiro de primário, deve ser uns 8, 6, sei lá, por aí, a gente ia a pé, para a escolinha, né, tal. E depois disso, foi Colégio Santo Antônio. Dessa escolinha você fez primário? Fiz primário, aí no final do primário, aí fui para o Colégio Santo Antônio. Para fazer o conhecido ginásio, né? Fazer o ginásio, né? Aí já tinha terminado aquela casa que meu pai estava construindo, mudamos para aquela casa, daí continuou, fui para o Colégio Santo Antônio, fiz ginásio, fiz científico, e aí fui para a escola de engenharia. E essa trajetória da engenharia, ela foi motivada por quê? O que te levou a fazer engenharia? A maior parte, eu acho que foi pelo meu pai, por essa coisa que ele já tinha construído, construiu a nossa casa lá, e ele falava muito, né? De eu ser engenheiro, né? Ah, é? Mas projetava isso em você, né? mas eu não... Eu tinha... Naquela época era assim, se você
tinha facilidade em matemática ou em física, você era engenheiro automaticamente, né? E eu sempre tive facilidade em matemática e até em física também. Então, acabou chegando na engenharia, né? Eu acho que mais por causa disso daí. Um pouco de vontade minha, um pouco dessa conversa caseira lá de Caseira, construção. interessante isso, Porque quando você fala assim, naquela época, realmente, você tinha tudo muito separado, né? Um pouco antes da nossa época, as mulheres todas faziam o curso normal, a A mulher maioria. tinha que fazer normal. Normal, e nós Educação, íamos né? científico. Nós íamos pro científico. E depois que começou a ter científico para mulheres, Para também, mulheres porque também tinha tinha o próprio Santo Antônio tinha o científico só para homens. Depois Eu abriu cheguei a a ter, turma assim, primos mista. mais velhos que eu, que é uma das razões de eu ter ido para o Colégio Santo Antônio, que tinham alguns primos mais velhos que já tinham feito científico lá. Mas ainda era nessa fase que nessa era só fase. homem, né? O que você achou do Colégio Santo Antônio, Lauro? Foi uma época para mim muito boa. Foi muito boa. Eu achei, mas foi muito boa mesmo. Foi uma formação muito boa. A parte do ginásio menos, eu acho que você ainda é mais criança ainda. Então, eu acho assim, o foco mais é brincar e estudar, né? No científico, aí já tem uma parte mais de relacionamento De social, né? social. Que se mantém até hoje, né, Lauro? Eu não sei como é que é o seu caso. Porque... Eu ainda tenho poucos que eu acabei ficando muito longe de Belo Horizonte, quase a minha vida profissional toda. Mas acaba que muda, é diferente do ginásio, né? Então lá foi muito bom, conheci muita gente, fiz muita atividade, fiz muita coisa legal nesta fase e foi bom para mim. E ele encorajava, porque eu também fui seu contemporâneo lá, né? Ele encorajava a formação profissional. E não tinha como sair disso. Ou você tinha que tomar uma decisão. Em que direção? Eu não sei se eu me lembro bem, mas tinha a área social, de humanas, né? A área das ciências exatas e a área da ciências biológicas. Então, não era tão complicado decidir, porque a gente focava em 3 opções. Dentro dessas opções tinham outras opções, mas a tendência maior acaba muita gente optando por direito, muita gente optando por engenharia, muitos optando pela medicina, por exemplo, né? Naquela época aí de decidir o que você vai fazer, mas por vontade da minha mãe, eu acho que eu devo ter feito, eu nem sei se isso hoje existe ainda, que era o tal do teste vocacional, né? Você lembra? A gente fazia uns testes, umas provas lá. O Colégio Santo Antônio tinha o teste vocacional. Né? Aí, eu acho que eu fiz umas 3 desses negócios para ver, que minha mãe, que eu acho que ela era mais preocupada com isso, sabe? Então, acho que eu fiz uns 3. Daí vem outra coisa, eu não sei se a gente direcionava o teste, não sei se a gente tinha essa capacidade, mas aí todos os testes que eu fazia dava que tinha que ser engenheiro. É mesmo? Isso é muito bom, né, Lauro? Eu não sei se era eu que podia ser, não sei. Talvez você direcionasse, manifestasse. Mas é uma manifestação de leitura mesmo, né? Tem sentido. E aí, depois veio vestibular, Lauro. Como é que foi essa história de vestibular? Que fantasma era esse? Olha, o vestibular começa desde que, na minha época, eu não vou ter... Eu acho que... Lembrando que a juventude que estiver nos assistindo hoje não sabe o que é vestibular, né? Mas não sabe. Muito menos no Mineirão. Conhece teste de Enem, né? Mudou, né, o nome. Muito menos no Mineirão. Mas, assim, eu acho que foi na minha época. Eu acho que quando a gente estava fazendo o 3º ano no Santo Antônio, é que começou o Santo Antônio a associar com o Pitágoras, que a gente fazia aquilo que chamava 3º integrado. Né? Que era o 3º ano do científico e o cursinho, ao mesmo tempo. Você se lembra das apostilas que a gente usava as apostilas? Colégio Cristãos Integrados, CCI, Colégio Integrado. A gente usava a apostila do Pitágoras, né? Na realidade, ele era um caderno, né? Eram grampeadas. Assim. Eram livros pequenos, né? As apostilas, Mas, então, foi bom também. Eu acho que o Pitágoras, naquela época, era uma instituição de ensino de ponta. Eu acho que eles estavam com muita
Muita foram garra, muito muita felizes, tecnologia, muito... aquele conhecimento que eles passavam através dos instrumentos, do material Sim. impresso que eram as apostilas, aquilo eu tenho até hoje, você acredita? Tenho tudo. Eu não tenho, eu gostava muito dela. Eu acho aquilo fantástico. Eu acho que Aquilo aquilo é um acervo, é uma memória. Eu acho que aquilo ajudou, acho que misturou com o que a gente já vinha no Colégio Santo Antônio, que os freis não davam moleza, os freis apertavam a gente Incrível, mesmo. né? Que rigor era Então, uma. a gente já vinha ali meio na força também, né? Já era incentivado, a gente já tinha que desenvolver. Aí juntou com essa visão mais recente, assim, mais para frente do Pitágoras, acho que deu certo. Aí deu certo. Então fomos para o vestibular. Pois é. E vestibular, lembrando, né, vestibular era, no caso da UFMG, né, que eu fiz, nós fizemos, era não sei quantas mil pessoas dentro do Mineirão com uma pranchetinha, né? Sentado na arquibancada. Sentado na arquibancada. Eu lembro que você está numa foto do vestibular. No dia que passaram, você saiu na foto. Eu tenho esse jornal No até Estado de hoje. Minas, na primeira página. Na primeira página, na leitura. Vocês foram fazer a leitura no campus? Foi no campus, né? Só voltando um pouquinho, você vê, quando a gente ia fazer a prova, nessa época eu tinha um Gordini. Ia 5 pessoas dentro do Gordini, as apostilas do Pitágoras, tudo aqui atrás, assim. Aquele monte, né? Todo um monte de gente, que as meninas, tudo. Aquele monte de gente olhando apostila, em cima da hora, fazer a prova. Como é que era o resultado? A reitoria fazia o processamento das folhas de resposta, que eram os cartões perfurados, né? Perfurado não, marcado no lápis 2B, né? Então, fazia leitura, fazia classificação lá, imprimia no formulário contínuo e pregava nos vidros lá embaixo, no térreo da reitoria. Ficava pregado no vidro, assim. Então, e falava, tal dia vai sair o resultado, tal dia. Nesse dia que ia sair o resultado, estava um monte de gente do Colégio Santo Antônio lá fora, na Antônio Carlos, que eles não deixavam entrar. Naquela portaria da reitoria que ficava lá no Antônio Carlos, um monte de gente lá fora esperando o resultado. Eles não deixavam a gente entrar. Aí, na hora que abriu, quando eles botaram o resultado lá nos vidros, né, pelo lado de dentro, mas ficava tudo fechado. A gente só chegava no vidro, assim, né? E aí, então, entrou aquele bando de gente, não só a gente, muita gente que tinha lá, né? E entrou aquele bando de gente e procurando nas listagens lá, você tinha procurava lá, ver se seu nome estava lá, né? E como estava aquele bando de gente do Santo Antônio, eu nem sei quem, mas alguém levou confete, serpentina, não sei mais o quê. E naquela hora que achou o nome, um achou, o outro achou, não sei o quê, o Estado de Minas estava lá, né? Que eu nem vi também, né? Não estou sabendo, mas é claro, né? Então, na hora que fez aquela confusão lá, aquele negócio, eles fotografaram lá e, por acaso... Só da primeira página, os alvos da folha. Bem interessante. E continuando essa comemoração, aonde ela foi parar logo depois? Você vai lembrar, na esquina da sua casa. É mesmo? Você vai lembrar. Onde jogaram farinha com ovo na minha cabeça, foi na esquininha da sua casa ali. Exatamente. Agora no Carlos Prates. Exatamente. Na esquininha. Essa casa não está lá até hoje. Ovo com farinha. É curioso, Lauro, que esteve lá conosco, nesse momento, uma colega que estudava comigo, a Celi Gonçalves Sovelac, né, que fez medicina, e uma colega dela que passou também, que é uma grande amiga minha hoje, que é a Cibele. Paz de Andrade. Ou de Andrade Paz, eu estou me esquecendo, ela me perdoe por isso. Então, essa hoje é uma grande amiga, nós encontramos em 85 com a Celine, um bar, alguma coisa assim, ficamos conversando e ela lembrou dessa passagem lá em 1973, né?
74, janeiro de 74. Ela lembrou que ela esteve lá nessa comemoração. Só para tirar aquela farinha com aquele ovo. Terrível. 2 dias. Bom, mas aí, dessa trajetória, com esses louros que todo jovem pretendia nessa época conquistar um lugar numa universidade, muitos deles, né? Outros não, cada um tem o seu desejo, a sua opção. Então, nós optamos por isso, em fazer essa trajetória, e aí você conseguiu entrar aqui na escola, e a escola não acontecia no início aqui. Nós fomos para o ISEX, né? Que é o curso básico que atendia várias áreas de exatas na UFMG. Sim. Nós ficamos lá 2 anos. Como é que foi essa trajetória sua lá no ISEX? O que você percebeu do ISEX? Eu não sei, assim, para mim, lá no ISEX começou minha vida profissional. Eu fazia algumas coisas antes, até já tinha alguma atividade, mas assim, lá no ISEX, assim, minha vida, que eu posso chamar de profissional, começou lá. Extremamente feliz. Eu não sei se eu tive, eu não consigo definir assim, se eu tive muita sorte, ou se eu fui muito privilegiado, ou se não sei o que aconteceu. Mas assim, para mim, foi um caminho excepcional todo que eu tive. A partir do ISEX? A partir do ISEX. Porque o que aconteceu de tão excepcional? Que mudou tudo, que trouxe como eu desenvolvi minha vida toda profissional. É mesmo? O que foi? Antes, no ano anterior até, um colega que era colega de rua, né, de vizinhança ali, que a gente andava muito junto, ele era um pouco mais velho que eu, ele passou em engenharia civil, o FMG, né? Então, ele não trabalhava, né, nem eu, então ficava ali aquele negócio, ele me chamava. Ele tinha, no primeiro semestre do ISEX, tinha a matéria de programação de computador, que era com Fortran. Então, ele me chamava, vão lá. Vamos lembrar aqui, Fortran era o nome. Fortran era o nome da linguagem, né? Da linguagem, Da linguagem. Então, ele me chamava, vão lá que eu tenho que fazer um trabalho, não sei o quê, tá, vão lá. Aí ia, à toa. Né? Então, chegava lá, tinha uma salinha cheia de perfuradora de cartão, você furava o cartão ali, fazia seu programinha, entregava lá na janelinha, aquilo ia para a reitoria, era processado, no dia seguinte você recebia uma listagem de computador, com o seu programa, o que aconteceu, papapá, né? Aí eu achei aquilo lindo. Falei, que coisa... porque nós aprendíamos no Fortran a fazer um programa de fato, né? A desenvolver o sistema, o software. Né? Era bem interessante, dava uma segurança muito grande aquilo, né? Eu gostei daquilo, então eu achava... Eu gostava também. Que coisa legal, olha aqui, você, inventando qualquer baboseira, eu falava assim, não, como é que eu quero calcular a soma dos números de 1 a 1000? Como é que eu vou fazer? Pegar a calculadora, que na época era as Facite, que tinha lá no ISEX, né? Aquelas assim, elétrica, né? Vou pôr 1 mais 2 mais 3, mas como é que eu vou fazer? Não, faz um programinha aqui, pá, rodou aqui, pá. E aqueles diagramas com símbolos, né, que a gente ia montar, que mudava de página, né, ia desenvolvendo o sistema através desses símbolos do diagrama mesmo, né? Então, o que aconteceu? Quando eu achei legal aquilo, quando eu entrei, primeiro semestre, tinha essa matéria. Lembra da professora? Já no primeiro, eu não lembro. A professora chamava professora Marise. Marise? Professora Marise. Era uma mulher, ela era casada, nova. No semestre seguinte que ela deu aula para nós, ela morreu em acidente, acidente automobilístico, em estrada. Mas eu gostei, foi 100, né? Passei com 100 no negócio. Eu gostava, achei legal, fazia tudo e muito mais. Né? Fazia tudo que dava na minha cabeça. O computador estava à disposição, você podia fazer um programinha, 2, 10. Se você quisesse ficar lá o dia inteiro fazendo, eu podia. Era assim, né? Se podia, faça o programinha, punha lá. Faz outro, punha lá. Não tinha... Tinha máquina de perfuração. Tinha máquina de perfuração, uma sala grande, um punhado de máquina.
E aí você entregava lá na janelinha para o camarada que Os organizava cartões lá. perfurados numa caixa de Cartão, papelão, com caixinha, uma gominha separando tomada. os blocos de programação. Eu adorei, eu achei legal aquilo. E no final do semestre, ou seja, no final do meu primeiro semestre, então, lá no ISEX, da engenharia, eu fiz a prova de monitor para esta matéria. Você podia fazer prova para ser monitor de algumas outras matérias, né? Podia ser cálculo, física, qualquer coisa. Mas aí eu fiz dessa matéria. Então, aí tinha uma vaga, eu fiquei com a vaga. Então eu fui, no segundo semestre, eu era monitor dessa matéria, no que depois seria o DCC, que era o Departamento de Ciência da Computação, que era no ISEX. Então, fui para lá. E aí eu ficava lá o dia inteiro. Então eu ia para a aula e depois ficava lá. Então aí eu convivi com os professores lá que estavam fazendo mestrado, doutorado, os professores próprios dali, ficava com eles o dia inteiro. E aquilo foi abrindo cabeça e possibilidades, que tinha problema, apresentava problema, eu ajudava, fazia parte dos programas, testava, via, ia participando daquilo ali. Na verdade, então, já no ISEX, você começou a ter potencialmente um desenvolvimento profissional. Potencialmente, um desenvolvimento exatamente. profissional. Isso. A maturidade exigida, né? Sim, já tinha, por estar naquele convívio, daquele quantidade de professor, a maioria era tudo matemático e estatístico. Então, a cabeça, né, da solução de problema dos caras, eu achava aquilo, e aí fui me envolvendo, sem nem conhecer, já sabia mexer com aquele negócio. E o que aconteceu? Acabou que, por causa desse envolvimento todo aí, acabou que no final desse primeiro semestre eu poderia ser monitor mais um semestre, se eu quisesse. Mas aí já apareceu para mim a oferta de ser, ao invés de ser monitor, ser estagiário no SECOM da reitoria, que era o Centro de Computação da reitoria. Aí eu falei, não, vou querer. Então eu vou para... Aí foi outro privilégio. Esse, para mim, eu acho que foi assim, a maior sorte ou o maior privilégio que eu tive. Porque eu cheguei no SECOM, quando o SECOM era quase que assim, antes do ovo. Era quando o SECOM estava no ovo. O SECOM não, o curso de ciência da computação estava no ovo. Eles estavam imaginando, estavam querendo fazer o curso. Então lá tinha outra quantidade de professores, mestres, doutores que tinham vindo de outras universidades para capacitar aquilo ali, para abrir, para começar o curso de ciência da computação do FMG. Então, eu participei daquilo ali. A minha linha de pesquisa lá, que eu tinha, que trabalhava com o professor que eu era estagiário dele, era estruturas de informação. Então, uma maravilha de assunto, uma coisa... E como lá era o centro do estudo da coisa, lá era para você estudar da tomada ao sistema funcionando. Então, você tinha que passar por tudo, pelas peças, pelos componentes, por como funciona, tudo. E tinha os cursos de extensão, que era franqueado para o estagiário. O estagiário podia fazer qualquer curso, usar qualquer coisa da biblioteca, tudo do laboratório, todos os laboratórios que tinha. Então, aquilo para mim foi uma coisa de doido. Pude estudar, conhecer tudo. Isso ainda lá nos dois primeiros anos. Nos 2 anos eu estava lá na reitoria, estudando no ISEX. Lauro, eu vou fazer uma parte aqui, se você me permite. Acelerar. Existe uma faixa etária que ela não é precisa. É como se fosse um marco, figurativamente, um marco, né? Que você tem o jovem adulto e o adulto jovem. É muito interessante isso. O que eu estou percebendo aí é que você já, dessa fase, porque você na profissão,
ao longo do curso, você vai se definindo mais adulto, né? Como é a vida, é assim. Você vai absorver. Agora, o que aconteceu com você? Pelo que eu estou percebendo aí, começou muito cedo essa fase quase adulta sua, porque aquilo foi você foi sendo buscado por essa atuação profissional e que te motivou muito. Então, deslocou o seu psique para você ficar um pouco mais ativo no processo de tomada de decisões, de iniciativas. De processo, em processo de pensamento. Eu quero saber se isso te impactou com relação aos colegas, porque os colegas não chegaram a esse nível de tão rápido como você. Você percebia essa diferença? Isso separou um pouco, né? Acaba que como eu, por envolver tanto nessa época, eu vou falar para você assim, nessa época do estágio, por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi na monitoria foi Fortran, né? No curso. Depois eu aprendi outras coisas lá dentro. A primeira coisa que eu aprendi no estágio foi COBOL. Era a linguagem que era usada comercialmente na época em tudo. Isso banco, seguradora, tudo. Né? Então, era COBOL. Então, foi a primeira coisa lá. Você falou seguradoras. Seguradoras. Fala um pouquinho. Interessante isso. E a minha pesquisa, quer dizer, não é a minha pesquisa, a pesquisa do orientador, que eu era estagiário dele, que era estrutura de informação, era tudo COBOL. Então eu tive que aprender aquilo da raiz à última folha. Então aquilo estava comigo, aquilo. E isso, daqui um pouco a gente chega lá, isso me levou à minha primeira oportunidade, vamos chamar assim, realmente profissional. Porque eu já fazia algumas coisinhas ali na época do estágio, mas era uma ajuda aqui e ali, um apoio aqui e ali e tal. E a parte, os colegas, acaba que essa atividade que eu fazia era tanta que acaba que eu não ficava muito tempo com os assuntos de ISEX, não. Eu fazia ali, ia para a aula, nunca fui de matar aula, de todas as aulas, estudava, pronto, acabou. Então, eu poderia talvez ter gostado de alguma coisa lá no ISEX e ter deslanchado naquilo. Não aconteceu. Eu fui cair para assuntos de computação. Né? Então, acaba que separou um pouco da turma. Entendeu? Você permaneceu no SECOM até quando? Aí eu fiquei lá até quando eu vim para cá, para a Escola de Engenharia. Fiquei 1 ano, né? E quando, por causa desta trajetória, quando eu vim para cá, para a engenharia ali no AS, eu já vim monitor do DCE, como é que chamava? DCC. CCE, chamava CCE, Centro de Computação Eletrônica. CCE. CCE, que é no 5º andar. Então, eu já cheguei aqui monitor do CCE. Então, foi outra oportunidade que a universidade me deu. Porque o orientador era o Arri Farrer, ele já trabalhava prestando serviço para todas as empresas de estrada que tinha em Belo Horizonte, porque na época construía-se muita estrada, no DR e DNR. Então, os cálculos geométricos de estradas e de estaqueamento, ele tinha os programinhas Fortran que fazia e ele... Quando você fala ele já estava alocado aqui? Ele era professor, coordenador do CCE. E essa indicação SECOM, CCE, como é que foi? Você se candidatou ou alguém te indicou? Candidatei lá, quer dizer, sabendo que aqui também tinha vaga de estágio, aí eu candidatei aqui. Entendi. Mas assim, numa posição que já é privilegiada, né? Você vê, o Arri Farrer, não sei quem conheceu, eu não sei se ele era americano ou se ele... Eu não sei, mas ele era a cara, sabe aquele americano de 2 metros?
aquele americano assim, de 2 metros, com a cara fechada assim mesmo. E ele era assim. Certo. Ele era bravo, sabe? Coronel. Onde que ele estava, Hã? Esse é o professor Rifarré. aqui, daqui. Ele fazia tudo, era muito legal, etc. Mas era um americanão daquele assim, bravo e prático. O negócio dele era pá, é para fazer. Entendeu? E então, você vê, eu chegando lá, com a bagagem que eu tinha no SECOM, fazendo uma entrevista com a RI, não tinha, não tinha prova. A prova era conhecimento de Fortran e a entrevista com a RI. Conhecimento de Fortran nessa época eu Já tinha muito. já tinha muito. E na entrevista com ele eu estava falando a língua dele. Ah, que ótimo. Então você começou aqui no CCE Aí comecei aqui e aí foi uma vida nova aqui, porque você saiu daquele ciclo básico. e um pouquinho é diferente no CCE, porque o CCE como tinha poucos computadores naquela época. Então, a UFMG, o CCE prestava serviço para as empresas de Belo Horizonte. Tanto falando os cálculos de estrada, de geométrico de estrada, estaqueamento, ele fazia aqui. Soltava um relatório, etc. E era tudo coisa do professor Arri. Mas a gente apoiava, ajudava, fazia isso. Rodava no computador, entregava, pegava, etc. Né? Era operador que a gente era. Então, mas acaba que tinha muitas outras coisas que fazia aqui. Tinha cálculo de estrutura, cálculo de torre metálica, era realizado aqui. Tinha um cálculo de uma coisa que eu achava legal, que chamava tancagem. Vinha um fusquinha da Petrobras, lá da Regata, toda manhã, aqui, com 2 caras, para rodar um programinha que era para calcular todos os volumes da refinaria. Por isso chamava tancagem. Era tanque, né? Tancagem de tanque. Tancagem. Ele vinha toda manhã, rodava aqui, pá, pum, pá, ia embora. E tinha os cálculos de estrutura, não só de torre metálica, que era de energia, mas tinha cálculo de estrutura já de prédio, de pórtico 3D, estrutura 3D, treliça, já tinha aqui, por algum escritório de cálculo de Belo Horizonte que vinha. Eles traziam para o processar aqui, entendeu? E a gente participava daquele negócio todo ali, via, conhecia, sem nem saber o que estava fazendo. Então, na verdade, é uma história do princípio da tecnologia da informação com sistemas disponíveis. Era o início, né? E era tudo IBM, né? Esses sistemas todos que tinha aqui era tudo IBM, fora os do Arri, né? As topografias do Arri era dele. Os outros cálculos, etc., era tudo IBM. E a gente acabou conhecendo aquilo tudo ali. Que a gente ajudava os caras, corrige esse cartão, aqui, não, tira aqui, põe ali. Acaba que vendo aquilo ali, a gente acabava conhecendo. Os manuais estavam todos disponíveis. A gente lia aquilo tudo, tentava também fazer a gente, etc. Tinha uma forte combinação de programas, não tinha isso? Combinação de programas para cálculo estrutural, eu me lembro disso. Tinha o programa de cálculo estrutural chamava Stress. Mas você se lembra daquela HP? Que tinha um cartão? HP 65. Você enfiava o cartão, sim, que tinha um programa. Sim. Mas para você fazer determinados cálculos, você tinha que combinar programas. Passar mais de um cartão. Sim. Você lembra disso? Sim. Hoje você pode converter tudo isso num programa só, num software só apenas. Hoje é muito tranquilo. A capacidade que você tem hoje com o VBA no Excel é uma coisa... É o que você quiser, não tem limite. Bom, mas aí quando você veio para aqui, você fez nova turma, né? Porque ICEX era tipo de estrutura social, aqui outra. Só que aqui acabou que eu tinha uma turminha que eu estava mais ou menos sempre junto ali, estudando, fazendo trabalho, alguma coisa, até pensando em atividade pós-curso, né? Pensava em atividade. Vamos construir, vamos fazer fábrica de bloco, o que ia fazer, né? Mas só que aconteceu, aí veio assim, outra oportunidade que apareceu, né? O que aconteceu? Por ter esse conhecimento todo da computação, etc., acabou, enquanto eu ainda estava aqui no CCE,
acho que um ano que eu estava aqui no CCE, ou pouco depois, apareceu a oportunidade de desenvolver um sistema de orçamento de custos para licitação para uma construtora. Aí, uma pessoa que foi convidada me convidou. Então, fomos duas pessoas para desenvolver um sistema de orçamento de custo de obra com finalidade de licitação. Então, aí abriu mais ainda. Então, eu acabei caindo dentro de uma estrutura que chamava Departamento Técnico, numa grande construtora de infraestrutura da época, e com um assunto de orçamento. Então, primeiro, em um ano, nós fizemos, 2 pessoas, fizemos um sistema de orçamento. Aí, depois, aquilo, para a época, era uma maravilha, né? Você colocava as composições, colocava a planilha, rodou, está lá os valores. É um protagonismo mesmo, né? Sai na frente. Sem erro, rapidamente, etc. Era demorado você fazer tudo isso à mão, né? Na calculadora, e sujeitar a erro, etc. E ter que depois datilografar tudo para apresentar, né? Você tinha que apresentar tudo isso na proposta técnica, etc. Então foi um passo grande, um progresso enorme e um diferencial da época, né? Então, aí depois desse vieram outros, né? Depois, aí eu já estava sozinho. Então teve o diretor dessa área, que era uma diretoria, né? Então ele era entusiasmado com tecnologia. Então, imagina que tivesse um backlog lá enorme. Não, mas agora a gente precisa do custódia de equipamento. A gente tem que ter um sistema para fazer custódia de equipamento. E eu fui fazer o sistema de custódia de equipamento. Precisa de um para a gente fazer cálculo geométrico de estrada. Vão fazer. E todas aquelas necessidades. E isso já em que ano? Do curso de formação? Isso. Terceiro, quarto ano? Era quarto ano. Quarto ano. Aqui. Foi um ano depois aqui que eu estava no CCE, no ano seguinte, mais ou menos. No quarto ano. E eu já... Olha que trajetória, hein, Lauro? Você foi sendo... As oportunidades foram surgindo as oportunidades, e definindo seu foco profissional. E aí eu... Sua área de atuação, Isso, o que acontece? Entrei por causa de um sistema de orçamento. Mas fiz muitos anos coisa de orçamento, ligada a orçamento. Mas fui, por estar naquele meio ali, acabou indo para planejamento. Porque o pessoal também precisava do cronograma. E o cronograma era um programa da IBM. Aí acabou que não fomos pegar, que eu já conhecia aqui do CCE, que também tinha. Então, já acabou que já entrou com aquilo ali. Quando eu tinha que fazer um cronograma, eu já participava ali junto, montava o Projax, trazia aqui na Afonso Pena 1500 para rodar, voltava, entregava para os coordenadores, para quem era o especialista no assunto, etc. O que era da Afonso Pena 1500? Em 1500, né? Tinha uma central de processamento lá? Era a IBM. IBM, tá. A IBM era na Afonso Pena 1500. Nessa época, o Darcy Prado já estava trabalhando? Darcy Prado era o responsável por esse programa, o Projax. Você sabe que ele fez engenharia de Minas, né? Ele é de Minas? Isso eu não sabia, não. E entrou nessa área com grande atuação em processo. E ele me ajudou muito. Eu tive uma convivência muito grande com o Davi, com o Darcy. Primeiro por causa do planejamento, do Projax. Ele criou um livro, chama... Tem um livro. Projetos... Eu não lembro do livro dele, eu lembro Controle da produção com programação em rede, que é o PET-CPM. E também trabalhou com programação linear, métodos quantitativos, pesquisa operacional. Exatamente. Ele foi muito contribuinte aqui nessa área, porque para mim está esquecida hoje na formação curricular. E eu tive a felicidade de trabalhar com ele no departamento, e ele me passou todo esse material. E eu dava essas aulas de programação linear, redução de matriz, aquele processo matricial, escalonamento de matriz,
tudo isso ele editou um material com muita didática. Sim. Então era fácil. Então eu passei a dar o curso de programação em rede e programação linear a partir do material que ele gerou, que era da IBM. E tinha um programa lá, Lauro, acho que era MRP, teve o 1 e o 2, que era um sistema que eles criaram. Controle de produção, como é que chamava? Não vou saber ver nada. Controle de produção de quantitativos, de desenvolvimento, planejamento físico orçamentário. Eu não conheci, porque MPR, MRP, alguma coisa assim. Porque eu conheci. O Darcy também era o responsável na IBM pelo Fortran. E era pelo Projax também. Então, muita coisa do Fortran, ele também tive próximo dele para fazer, que eu fiz muitas outras coisas no Fortran, dentro desse departamento técnico. Muito relacionado à topografia, à logística, algumas outras coisas. Fazia Fortran e combinava com algum outro aplicativo para fazer apresentação de resultado. Paulo, essa trajetória é muito interessante, mas as disciplinas aqui, elas tinham outro alinhamento, que não eram na área de informação, de processamento, era de formação profissional mesmo, mais analítica, técnica na área de concretos, materiais, estruturas metálicas, aquele trem tipo, né, pontes metálicas. Eu fiz estradas. Isso né? Eu fiz estruturas e portos. Você lembra que no final abria? Sim. Eu fiz estruturas e portos. Portos? Portos. Isso da ênfase de estradas, de cargas? Portos era uma especialização, como tinha estradas. Tinha estradas, portos e estruturas, eu acho. Saneamento. Então você, com esse acervo de disciplinas, não teve nenhuma outra que te motivou, ou você continuou bem direcionado para a área de sistemas? Ô Bernardo, eu diria que o planejamento acabou levando. Eu acabei caindo para o planejamento e aí... Aí você já estava definido que era aquilo ali mesmo? Sim, como eu já estava dentro da empresa de engenharia, nessa época eu já estava dentro da empresa, né? Foi caindo para o planejamento e como com esse conhecimento que eu já tinha, na realidade, eu não fui o planejador. Eu fui apoio do planejamento, ou seja, eu fazia treinamento de ferramentas de planejamento, levava o assunto, discutia esse assunto com o pessoal de obra, ou seja, eu ia levando o assunto, eu não fazia planejamento, eu era apoio de planejamento. E você acha que isso aí te ajudou nesse monitoramento, em todo esse trabalho, a qualificar a sua didática? Porque isso acontece também involuntariamente, as coisas vão acontecendo. Sim. Você tinha que passar a informação, você tem que desenvolver. Com certeza. A veiculação da informação. Desenvolvi muito. Sabe? Não só. Por um tempo, uns 7 anos, eu fui, quando a empresa mudou para São Paulo, eu fui responsável pela TI toda. Eu deixei de ser mais engenharia, fui TI puro. Fui responsável pela TI toda da empresa. Essa palavra TI aconteceu, essa terminologia, ela é mais recente, você sabe, né? Isso. A TI para você lá, 40 anos atrás, já era TI. Mas hoje tem informação específica. E hoje tem uma demanda enorme em tecnologia da informação. Quando no anos 2000, né, que eu fui para São Paulo, era TI, logo depois eles incorporaram um C. Ficou por um tempo TIC, era TIC, porque a comunicação entrou para dentro da TI. Normalmente já era. Quando eu fui para São Paulo, já era. Mas com a digitalização da comunicação, aí acabou de ir mesmo. Ótimo. Eu não sabia desse Quando C, a comunicação ainda era analógica, existia a TI e a computação analógica. A comunicação analógica, os nossos telefones normais, né? Central comutada, aqueles negócios, relé e tal. Mas, normalmente, quem
tocava TI e tocava comunicação também. Mas era assim, meio separado. Certo. Quando a comunicação foi virando digital, aí fundiu. Então hoje eu acho que até ninguém fala mais TIC, não fala mais TI, Não C, ouvi só falar. fala TI. Mas o C está embutido. E continua embutido, né? O C está dentro Tá. da Agora vamos fazer um pequeno intervalo, Vamos lá. viu? E nós voltaremos daqui a pouco com mais prosas, né, da engenharia. Dando prosseguimento à nossa entrevista de hoje, aqui no programa História de Engenharia contada pelos ex-alunos da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52 Centro, onde a Associação de Ex-Alunos se encontra nas reuniões semanais e onde nós desenvolvemos nossas atividades. Eu aproveito a oportunidade para agradecer a presença do Lauro Zanforlin Alves Pereira, engenheiro civil formado em 1978, agradecer ao CREA que nos patrocina nesse projeto que já é a 5ª edição e que nós estamos acumulando um acervo de históricos de colegas que é bem merecido para o nosso Centro da Memória. E agradeço também a equipe de apoio que tem garantido que esse projeto aconteça. Lauro, mais uma vez, bem-vindo à nossa à associação. E vamos dar prosseguimento, porque nós estamos em TI e TIC. TIC. Né? Hoje nós conhecemos muito como tecnologia da informação, e você, TIC, tecnologia da informação e da comunicação. Que a comunicação acabou fundindo. Eu não conhecia o TIC. Né? Bom, a partir desse processo que você entrou, você formou aqui e já estava instalado em uma empresa de engenharia, Sim. Com todo um elenco de oportunidades em todas as atividades. Você pode elencar parte dessas obras? Tem algumas coisas. Eu falo, como eu estava dentro dessa área que chamava diretoria técnica, depois teve outros nomes, mas assim, é da diretoria, da área que cuidava das concorrências. E bem lá para trás, né, anos 80 e 70, alguma coisa, mais para o final, 80 e tal, as propostas técnicas eram muito importantes, valia pontos na licitação, etc. Né? E, além disso, Bernardo, o conhecimento técnico não era disponível assim como é hoje. Né? Talvez hoje, se você falasse, agora, né? Se falasse assim, pô, qual a produtividade de um pedreiro levantando uma alvenaria de 15 centímetros? Não sei. Né? Vamos supor. Não sei. Não, peraí. Põe no Google aqui, vai aparecer. Né? Então, o conhecimento desses números ou de padrões de engenharia não era disponível. Então, as pessoas especialistas tinham as cadernetinhas, cada um tinha seus guardados lá, suas anotações, né? E aquilo era um bem precioso da empresa. Né? A empresa contratava a pessoa, porque quem que é esse camarada? Esse camarada é especialista em túneis. Ele construiu túnel A, túnel B, túnel C, túnel D, tal. Pronto, a empresa precisa de alguém para túneis, nós vamos entrar na concorrência de túneis, então precisa de alguém para túneis. Traz esse cara, porque é esse cara que sabe como é que faz túnel, quanto que é a produtividade no túnel, quanto que custa, para lá. Então, Então, esse conhecimento, por não ser disponível, assim, não tinha para todo lado, tinha, por outro lado, muito problema sem solução, que foi o que me ajudou, o que eu fui, outra oportunidade. Entendeu? Ou seja, eu estava naquele meio, aparecia um problema que não tinha solução. Aliás, não é que não tinha solução automatizada, né? Solução manual todos tinham, né? Então, tem um problema, a gente precisa
fazer um programa, dando exemplo do estaqueamento de rodovia, de estrada, né? Ah, pô, isso aqui dá um trabalho danado na calculadora, tem que fazer para posicionar estaque, para o grader vir, não sei o quê. Ah, então tá, então vamos fazer um programinha que calcula esses lugares, tal. Tem esse programinha? Não. Ah, nós fazemos, vamos fazer. Como é que Você fez também programa de volumetria, Então eu envolvimento, fiz volume de muita terra, coisa de deslocamento. topografia. E aí vem algumas oportunidades que são referência, né? Por exemplo, no aeroporto de Belo Horizonte. Na época da licitação, começou, a gente precisa ter, como é que faz para a gente saber os volumes de corte e aterro, para onde vão, distância média, tal. Como é que a gente faz hoje? A gente pega as curvas de nível aqui, o cara que tem o conhecimento, tá. Ah, é? Bom, então será que não dá para a gente fazer um programinha aqui que calcula, etc? Não sei, né? Vamos ver. Aí entrava naquilo ali, discutia, acabava que desenvolvendo ali um processo, um algoritmo que fazia isso. E eu fiz isso. Então, E esse cálculo de volume ele é fundamental para orçamento e para Para trabalho, né? orçamento, Dimensionamento você de saber. equipamentos, né? você tem uma confiabilidade no número, tanto do volume quanto para onde, né? As distâncias, a origem, onde vai ser. E a precisão, assim, tinha uma O que precisão. acontecia? E isso, por exemplo, dando um exemplo, né? Esse programinha que fez esse cálculo, ele era baseado primeiro nas seções, claro, né? Seções 20 em 20, terreno natural, projeto. Era o mínimo, né? Então eu preciso. Aí, tendo isso, você acaba modelando isso em cubinhos, em cubos, né? De 20 por 20 por 20 de altura. Então eu vou pegar um cubinho que está no alto do morro, está no alto, a posição mais alta, esse cubinho, qual que é o lugar de aterro, que significa abaixo da cota final, né? É aterro, corte, né, tal. Mais próximo, é esse cubinho aqui. Então vamos aumentar esse cubinho para cá. Próximo cubinho. Onde que é o lugar mais próximo? Esse cubinho vai daqui para cá. Você fazendo isso é que o computador é bom de fazer. Se você fizer isso alguns milhões de vezes, você vai chegar no resultado final. É uma aproximação, né? Então, mas será que 20 em 20 não é muito? Problema nenhum. Vamos fazer de 10 em 10, vamos ver se dá diferença? Você pode colocar. Vamos fazer 5 por 5, 1 por 1? Tem problema? Não. Em vez de o computador fazer 10 milhões de cálculo, ele vai fazer 50 milhões. É para isso que ele serve. Então, isso é um exemplo assim, de uma coisa que... Aonde que tem um programa que faz isso? Não tem. Então, a gente desenvolve, né, arruma uma solução, implementa, experimenta, confere, né, vê se aquilo está certo, etc. Pronto, é isso. Então, você, na verdade, você trabalhou, desenvolveu programas que hoje são utilizados. Não, hoje não são mais, né? Porque Não, o procedimento é utilizado. Porque hoje tem, aí, com o tempo, né, mais tarde, aí chegaram os programas de topografia. Hoje você faz isso em meia hora em qualquer programa. Pois é, mas o que eu quero te dizer é que você trabalhou em programas que passaram a ser necessários, indispensáveis, que são utilizados, eles podem ser atualizados. Com certeza. Mas a ideia de usar a informação, otimização, que aconteceu lá na década de 80, 70, final de 70, 80, continua e chegou para ficar. Porque não tem como não trabalhar mais com isso. Não, ninguém nem consegue. Então, exatamente, essa evolução do processo da informação na engenharia, ela chegou para ficar, ela é muito importante e você tem mais agilidade para tomar as decisões, não é isso? Sim, com certeza, né? E confiabilidade. Você se considera hoje ainda motivado para atualizar esse sistema de informação? Ô Bernardo, considera como... Isso é o que me motiva. Se aparecer um desafio qualquer, se ele nunca foi feito, é esse que eu vou querer. É? Se esse não tem jeito.
Esse que é o ótimo. Porque as pessoas eu pensam gosto muito, disso. Lauro, você fala em projetos, porque uma área dessa você tem que discutir projetos, você tem que discutir orçamento, você tem que discutir planejamento, São vários. custos, você tem que entrar em tudo. Tem que entrar Né? Sim. Então, muitos estudantes, ou quem não entende claramente, imagina que a engenharia é aquela engenharia que você vai fazer uma edificação, uma ponte, um porto, não consegue entender como fazer. Não, eu acho que entendeu? a informação, é você usar toda a informação disponível, extrair dela tudo que ela pode dar, e daí você usar essa informação para a qualidade das suas decisões de engenharia que vão impactar o resultado do projeto. Exatamente. Aí que vem o termo otimização. Eu acho isso fantástico. Né? A otimização do processo, a pesquisa operacional para a otimização do processo. Então, é a engenharia do bom resultado. Do bom resultado. Né? E aí você tem instrumentos para isso. Diferente da engenharia sem acompanhamento. Em que você não tem acompanhamento dos resultados, não tem registro, e você não cria uma curva de otimização. Você não tem parâmetro, né? Você tem que ter sempre muita informação. E como é que está esse estado de consciência hoje? O que você percebe nos cursos de engenharia? Eu analisei alguns currículos, muitos currículos de formação profissional em engenharia, de faculdades, e não percebi claramente esse estado de consciência na estrutura curricular, não. O que você tem percebido hoje no mercado? Isso ainda não chegou na graduação. Porque quando você fala assim, eu vou atuar em planejamento, parece que tem um certo preconceito, talvez porque é confortável, não tem que falar no assunto, porque você não vai dar o valor que é necessário dar. Eu sou o defensor número 1 do planejamento. Tudo tem que ter planejamento. E planejamento não é só construir o cronograma, é óbvio, né? Você tem que construir o cronograma e depois tem que fazer acontecer. Se aquilo é essa realidade que você acredita, aquilo que tem que acontecer. Você tem que eu acho interessante, com todo o mundo rodando, né? Você ainda tem que ter uma serenidade para enfrentar uma situação que é típica da engenharia. Você faz um cronograma. Esse cronograma tem o financeiro dele. Não é isso? Sim. Mas no ato de exercer o cronograma, você tem problemas. Sim, o mundo. Se você otimiza muito o cronograma no seu planejamento, é possível que você não venha ter resultados bons, porque você otimizou demais, tentou, né? Foi otimista demais. Otimista. Se você tenta ir na linha regular, pode acontecer alguma dificuldade que vai atrasar esse cronograma. Aí eu falava sempre, olha, existe o cronograma real. É o real. Tem o intencional e tem o real. A arte é você tentar fazer com que o real aproxime da intenção. Mas nem sempre é possível. Só que isso é uma serenidade que o engenheiro tem que ter para tomar as decisões, porque ele vai ter problemas e vai ter que administrar os problemas. O rompimento de uma barragem, por exemplo, é um estrago, coisa imprevisível num cronograma de empresa. Né? Por mais que você tente imaginar tudo que pode acontecer e colocar tudo isso, considerar tudo, essas contingências no seu cronograma, sempre vai acontecer. Sempre. Então você concorda comigo que existe um real, por mais que você coloque lá um mais ou menos, que é aquela faixa de permissão, entre um tempo, entre o mais ótimo, o ótimo e o menos ótimo, você vai tendo essa visão do otimismo exacerbado, do pessimismo exacerbado. Você tem uma faixa de trabalho ali, igual estudo de tempos. Quanto vai demorar isso? Umas 8 horas, mais ou menos uma. Então está entre 7 e 9. Não é isso? Isso tem custo. Ou dias, ou semanas, ou mês. Acontece que às vezes as coisas não acontecem. Existem contratos. Né? Esses contratos, eles vêm e o fiscal, a fiscalização, o contratante tem que ter esse estado de consciência. E nesse estado de contrato tem outros engenheiros. Tem. Então você vê, assim, você tem a fiscalização, tem os engenheiros lá dos contratos, tem o pessoal que planejou, tem o pessoal que vai executar, e tem que ter uma compreensão mútua, porque é importante ter o tempo
a consciência do tempo real. Eu falo sempre isso. Uma coisa é o que eu desejo, outra coisa é a realidade. Esse estado de consciência eu acho que não existe. O que você acha disso? Eu acho também que não existe. Não tem, não. Porque uma coisa, você tem que... Seria ótimo você falar assim, eu vou planejar com o real. Qual real? Não sei qual é. Não, mas eu falo do tempo real mesmo, né? Não, peraí. Aí você fala assim, não, o razoável. O razoável. Tá bom. Mas o que vai acontecer depois, eu não sei. Aí pode tanta coisa, falta água, falta cimento, o pedreiro não tem mão de obra, sei lá. Chove. Você está fazendo uma completagem de uma laje. Aí o cara muda o projeto, aí o projeto muda mais ou menos, e aí vai. Tudo pode acontecer. Mas, falo, e além de tudo, se você fala assim, não, mas eu vou colocar todas as contingências para dentro, aí você vai ficar fora do contrato. Sim. Você vai colocar, aí seu preço vai ficar desse tamanho, então você fica fora. Lá nesses programas, vocês olhavam que tem nomes diferentes. Quando você fala em otimização, você olha a engenharia do produto e tem a tal conhecida que muitos não conhecem, a análise do valor. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui fazer uma construção e tinham 24 tubulões. E o calculista fez o lançamento de estrutura e colocou 24 tubulões. Nessa época, eu não tenho a experiência que eu tenho hoje. A primeira coisa que eu falo assim, qual que é o valor desses 24? Não dá para reduzir? Eu não tinha consciência quando eu recebi o projeto do calculista, porque eu confiei demais. Uhum. Eu fiz 3 tubulões. E comecei a achar que aquilo ali estava absurdo. Chamei o calculista, falei, vamos redimensionar esse lançamento de estrutura aqui? Vamos fazer isso e aquilo, pau. Aí ele concordou, reduzimos de 24 para 13 tubulões. Análise de valor, otimização. Aí eu chamei o cliente e falei, olha, nós vamos eliminar um tubulão. Eu fiz 3, vamos dar 1, porque eram 24, nós passamos para 13. Eu interferi no processo executivo do projeto, que não era projeto. E eu, como executor, interferi no projeto de cálculo. Sim. E deu certo. Aí, a tendência, como acontece em muitos mas então você vai me pagar esse tubulão. Você vai, você entende? Aí começa aquele jogo, mas é o calculista, sou eu, você entende? Então, esse tipo de interlocução é importante. Aí, esse cliente, ele era extremamente razoável. Falei assim, nossa, mãe, ainda bem que você reduziu. Mas tem aquele que vai querer que você pague tubulão a mais. Não, Você entende? Aí vem a questão da responsabilidade profissional, responsabilidade técnica. E aí eu fico pensando, aconteceu nos projetos que você executou, pelos resultados obtidos, pela informação, vocês detectaram, depois de executado, algum fato que poderia ter sido mais econômico? Eu acho que há muitos anos atrás ninguém ia nem perceber isso, porque não ia nem estudar. Hoje eu acho que isso já é possível acontecer. Eu não executo, né? Eu só participo do planejamento. Quem executa é o pessoal da obra lá que não... Mas o acompanhamento do resultado você não fazia através do sistema? O acompanhamento da obra é que eu participo, né? O planejamento. Já aconteceu de você ter um projeto que foi modificado, do seu ponto de vista da análise do valor, de redução de custo? Não, sempre tem. Isso que, E normalmente sempre vai ter o contratante, né? Quem está executando, sempre vai querer fazer com menos custo. Né? Ele vai tentar lá no projetista ver se não dá para economizar em alguma coisa. Às vezes tem uma coisa que estava projetado, chutando aí, muito complicada. Falou, será que não dá para simplificar, aproveitar? Ou seja, arrumar alguma outra solução mais barata e com menos tempo também, principalmente, né, para fazer aquilo. O cara vai tentar. Agora, isso hoje eu acho que isso é analisado. Eu não lembro de algum que tem. Eu tenho exemplos de métodos construtivos, né, ou método executivo, que é violentíssima a diferença que
uma diferença enorme que fez numa obra foi, por exemplo, Pecém, que eu participei, que foi a introdução, mas é uma introdução de tecnologia. Então, isso é uma quebra grande, né? Por exemplo, porque lá tinha que produzir, tinha que construir um pier de 2 quilômetros e um enrocamento para proteger Isso esse onde? pier. Pecém, em Fortaleza. Fortaleza. Pecém é o que? É um Pecém, porto? o Porto do porto. Pecém. Então, esse pier, você tinha que furar, tinha que fincar a estaca no mar. Então, como é que você vai posicionar a estaca lá? Tinha que posicionar como? Você imagina um teodolito, mesmo que seja uma estação total, laser, tudo, aqui na praia, uma mira 2 quilômetros lá dentro d'água e um outro teodolito aqui. Eles faziam uma praia aqui, outra praia aqui para você fazer a visada Triangulação. cruzada assim, É. para você tentar calcular a coordenada daquele negócio que está lá. Para ter a locação Para ter onde é que próxima. você vai colocar É. a estaca. Então você imagina que tempo que dá para você fazer uma visada de 2.000 metros aqui, uma outra de 2.000 metros aqui, fazer Calcular a conta, e posicionar. etc, etc. Depois, isso é uma coisa, uma locação. A outra, você tem que julgar a rocha onde você vai construir esse enrocamento. Aí você vai pegar uma balsa, encher de rocha, ter que navegar essa balsa lá no mar, 2 quilômetros, 1 quilômetro, o mar está lá. Você não está vendo nada, né? Então, onde que é para colocar a pedra? Aí você vai pegar uma balsa de não sei quantas mil toneladas, navegar ela por aqui no mar e chegar num lugar lá e falar, é aqui que é para soltar as pedras? Ah, eu acho que está bom, é aqui. Pá, abriu. Uma coisa, ficou no lugar que era para ficar? É. Se ficou, ótimo. Se não ficou, você perdeu as pedras, Lógico, no mínimo, né? Bom, então claro que existia um método lá para lançar essas pedras. Eu falei, no caso da locação, eram as duas estações assim, né? No caso da pedra, eles colocavam boias com mergulhador, tinha que com mergulhador, tinha mergulhadores, posicionar a boia lá É. onde é que tinha que lançar. A boia tem uma folga enorme, né? Porque senão ela afunda, ela fica debaixo d'água, né? Que a maré sobe e desce, a boia tem que ficar lá, né? É. Então, tem uma folga, tem mais o mergulhador que tem que botar a âncora no lugar certo, etc, etc. E mais a navegação que pode errar a boia, simplesmente, ventar e sair de lado. Nunca Então, ninguém pensa nisso. Né? Então você vai jogando pedra para tudo quanto é lado. É. Muito Então, interessante o seu exemplo. Muito bom mesmo. então você vai perdendo. Se você jogou Muito pedra bom, fora do Lauro. lugar, perdeu. Isso dá muita conversa. Agora, o que foi feito? Implantamos tecnologia de GPS para fazer o posicionamento da balsa, que fazia locação da estaca. Primeira coisa, posicionar a balsa com precisão métrica e posicionar a estaca com precisão de polegada. Pronto. Então, posicionou a balsa, posicionou a estaca, pronto, está no lugar. E a balsa que joga a pedra, uma ferramenta para navegar a balsa e a outra para posicionar aonde que ela ia abrir, onde é que ela ia jogar a pedra. Então, e ainda tem a análise da estabilidade do enrocamento, né? Há um rastreio de ecobatímetro para você fazer o levantamento da pedra para você ver onde é que você está, Então, isso aí ganhou um tempo enorme. Muito interessante. Lauro, eu quero saber de você, assim, rapidamente, que você cite as grandes obras que você atuou dessa parte de planejamento aqui. Você já falou do aeroporto de Confins, o Pecém lá. Eu estou achando bem interessante. O Pecém eu já tive lá com planejamento. Rodovias. Em Nova Ponte eu tive. Nova Ponte também? Eu não vou lembrar muito. Tinha uma rodovia que era no Mato Grosso. Eu fui muitas vezes lá. Tive aeroporto de Yaoundé, no Camerun. Tive a siderúrgica lá na Venezuela. A rodovia da Morte, na Bolívia. A rodovia, uma outra rodovia Transandes, em outro ponto que é na Bolívia também.
não sei, planejamento. No aeroporto lá de, como é que chama lá? O Salgado Filho, lá no sul. No sul, né? Porto Alegre. Muitas partes do metrô de São Paulo. Muita obra, não. Muitas frentes lá do metrô de São Que Paulo. engenharia maravilhosa, né, Laura? Sempre. Muito pensada, né? A maior parte, eu estava participando de alguma parte do planejamento. Ou eu estava dando treinamento, eu estava trabalhando com eles lá, alguma coisa. A equipe é de lá, não sou eu. Olha, a sua trajetória, ela é incomum. Eu fui seu colega, nós vimos várias trajetórias, ela é incomum. Eu vou chamar aqui na entrevista agora uma colega nossa, engenheira civil, que tem muito a contribuir com essa referência a Consuelo Máximo. Eu vou pedir a presença dela aqui, que é a diretora aqui da Associação de Ex-Alunos. Consuelo, você é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Uma engenheira civil com tanta história, tem muito a nos participar. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria te parabenizar. Meu Deus, é pioneiro nessa área de tecnologia, não é? De computador e foi a introdução de evolução técnica na engenharia. Isso mesmo, né? Muito bom. Parabéns. E com tantas obras interessantes e importantes. Muito. Parabéns, né, Bernardo? Sim. Eu estava assistindo e vendo. Que bom, muito bom. Eu sou da época de antanhos, né, que a gente não tinha nem calculadora direito, nem nada. Pois eu chamei por isso, para ela falar um pouco sobre essa época E dela. ver essa evolução toda é muito importante. Não. Imagino você que partiu do zero, do início da tecnologia, e hoje, na palma da mão, com o Google. Muita coisa, você dando exemplo da transição, né? O orçamento, como é que calcula a composição? Era uma sala cheia de pessoas, uma folhinha, né? Você tinha que calcular. Né? Tipo, areia, 0,32. Você trabalhou com isso, né? Olha isso, tudo na cálculo, hein? Como é que era o cálculo? Tijolo, não sei quanto, né? Pedreiro, 0, não sei quanto, né? Assim, produtividade. Aí, aqui tinha um preço unitário, né? Aí você tinha que multiplicar isso aqui por isso aqui e dar um total aqui, depois você somava o risco, BDI. Deu 100 aqui embaixo, 100 o metro cúbico, sei lá, né? Qualquer coisa, 100 esses aí. Aí, como é que fazia essa conta? Na Facit. Né? Eu nem tinha Facit, era regra de cálculo. E eu sou dessa área de planejamento, que eu fiz engenharia econômica, e trabalhei com estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira. Então, sempre com planejamentos e sempre na base de contas. Quando chegou uma calculadora aqui, foi um sucesso, né? Mesmo, levou muito tempo, né? A calculadora, eu fui aos Estados Unidos e trouxe de Miami uma calculadora que foi um sucesso na firma. Você formou, já tinha calculadora quando você formou? Não tinha calculadora, tinha uma Facit, né? Uma coisa assim. Uma coisa assim. Mas depois daquela ali. Então, parabéns pela Olha, você lembrou bem, ali tem uma calculadora, vocês estão vendo, né? Bom, olha, Consuelo, o Lauro realmente trouxe para nós um acervo muito bom. Eu não precisei de falar nada com o Consuelo, que foi voluntário. Ela percebeu esse conteúdo da sua formação profissional, que, assim, por toda a trajetória, eu fico imaginando a turma dela, formada em 65. Estamos fazendo 60 anos de formado esse ano. O meu, 60 anos de formado? 78, né? Nós estamos, acho que 46, eu acho, por aí. 46 anos, Mas imagina como que mudou, né? Como que evoluiu. Tem muita coisa, muita coisa. Como eu disse sempre, como eu estava dentro do meio, aparecia o problema. Sim. Peraí, vamos ver, será que não dá para a gente colocar isso aqui no computador? Fazer assim, assado. Acaba que saía a solução. E ganhava muito tempo com isso. Eu imagino. Eu acompanhei em 66 a instalação do computador
da escola com a Rifarré e a Celis uma escola, uma colega. Eu fazia engenharia econômica à noite, durante o dia eu vinha para cá. Então eu fiz Fortran, eu fiz COBOL, mas não tinha naquela época ainda grande utilidade para trabalhar com isso. E a visão, né, que eu acabei pegando muitas dessas coisas do Arri. Falei que assim, o Arri ele é grandão e ele era prático e é prático, o cara é prático, ele é prático, não tinha não tinha gracinha. Ele é para fazer, vão fazer, é assim, 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 e faz e resolve. Bom, eu me sinto muito motivado com tudo isso. Eu quero deixar claro para vocês que esse acervo que nós estamos acumulando aqui pelas memórias está sendo muito motivante, porque aqui, afinal de contas, aqui é um centro de memória, né, Consuelo? Exatamente. E aqui nós estamos registrando. Essa entrevista, Lauro, ela vai ser colocada na rede e nós estamos colocando todas as entrevistas disponíveis. E para nós finalizarmos, eu queria prolongar um pouco mais. Mas eu tenho que respeitar a equipe de gravação e de apoio. Realmente teria conversa por mais tempo. Eu iria aproveitar a presença da Consuelo para explorar mais ainda essa diferença entre a formação anterior à nossa e a de quem vem. Seria um tema muito interessante para se explorar, né? Agora, eu quero que você mande só uma mensagem para o nosso país, sob o ponto de vista da engenharia. O que você acha que pode ser conscientizado, melhorado? Eu estou, desde 2018, sem prioridade, tentando montar uma formação para planejadores. Como eu acredito no planejamento. E, para mim, o planejamento é aquela figura do alvo. Sabe? E para mim o número é 5%. Não sei de onde que eu arrumei esse número, não. Talvez é melhor falar 7, porque 7 é número mágico. Né? Então, 5%. Se você fizer um planejamento, for capaz de executar com todo mundo rodando, e aquilo, no final, chegar dentro dos 5%, você atingiu o seu resultado e o seu projeto teve sucesso. Então, eu quero que os jovens, né, os alunos, que eles enxerguem, que eles pelo menos estudem ou pensem na engenharia como a ferramenta que sempre vai trazer progresso, evolução, qualidade de vida para todo mundo. Porque para essa transformação precisa de engenheiro. E todo engenheiro, para trabalhar, precisa de um plano. Então, Perfeito. eu quero, a minha maior vontade é trazer, mostrar para essas pessoas que estão chegando agora que este caminho é um caminho bom e necessário para o país. Não é só para o país, não, para o mundo. Perfeito. Né? Perfeito. E que o planejamento é uma ferramenta que eles vão trabalhar desde o nível básico até o sem limite. Perfeito, Lauro. Perfeito, essencial. Eu iria fazer, mas eu vou reforçar essas palavras para os nossos governadores, presidentes, prefeitos, que eles adotem isso. A iniciativa privada já adota, mas a pública não tem esse estado de consciência. Eu vou pedir à equipe de gravação que destaque uma vinheta sobre sua fala final, porque isso aí é muito importante, nós deixarmos ecoar, tá certo? Inclusive no nosso evento de apresentação das entrevistas. Eu vou pedir para destacar essa fala final sua, porque ela foi muito feliz. Viu? Eu estou, assim, satisfeito com o resultado. Lauro, eu quero te agradecer mais uma vez. Quero muito te agradecer pela sua presença, por estar aqui conosco, nos privilegiando, dando esse apoio, trazendo esse informativo. Agradecer mesmo, em nome de toda a associação. Agradecer a Consuelo, o apoio que ela sempre nos dá aqui. Agradecer ao CREA-NG que patrocinou esse projeto. Vamos em frente. Agradecer a equipe de apoio de produção aqui. E também a todos, né, que estão prestigiando a engenharia. Muito obrigado. Viu?